Oi, gente, beleza? Vamos estudar agora projeto político-pedagógico e regimento escolar, tá? Então, nós vamos fazer uma relação. Como nós já estudamos o PPP de forma mais aprofundada, você tem indicações, etc., eu vou dar mais ênfase ao regimento, tá? Não vou ficar lendo tudo sobre o PPP, mas é sempre importante fazermos uma certa revisão aqui e também vou resolver um outro exercício. Então, começando. Para nós começarmos aqui a introdução, o projeto político-pedagógico e regimento escolar são dois documentos distintos, tá, gente? Então, para quem pensa que é a mesma coisa, não. São dois documentos distintos que fazem parte da organização escolar, que são regulamentados por lei e devem ser construídos pela comunidade escolar. Então, aqueles pontos importantes. Quando a escola se preocupa, por exemplo, em discutir, elaborar, discutir e tomar decisões aqui dentro do projeto político-pedagógico, elaborar a sua proposta pedagógica, o seu projeto político-pedagógico, né? E também o seu regimento escolar, ela exerce a sua autonomia, ok? Outro ponto importante, devem ser construídos pela comunidade. O que é ser construído pela comunidade? Quer dizer que a comunidade participa do processo de elaboração, de discussões, elaboração e também de decisões, de tomada de decisões. Ok? E também nós estamos falando aqui da necessidade da gestão democrática. Nós sabemos que hoje não existe, né? De acordo com a lei, não existe elaboração de projeto político-pedagógico de forma não democrática. O projeto político-pedagógico é um documento escolar amparado por lei. Que lei, Vinícius? Ora, por exemplo, a LDB, tá? Por exemplo, a LDB. Como o próprio nome afirma, é projeto por quê? Por que é projeto? Porque ele diz respeito à organização, ou seja, é um olhar para o futuro. Projetar é isso, é olhar para o futuro. Então, o que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Quais são os objetivos que nós queremos alcançar? Qual é a missão da instituição? Então, o projeto, ele organiza o cenário para que a gente possa alcançar esse futuro desejado, né? Alcançar os objetivos, cumprir a missão da escola. Ele é político, gente, porque ele está totalmente relacionado à vida social, ou seja, a escola, quando o projeto ele deixa de ser apenas projeto pedagógico e se torna projeto político-pedagógico, quer dizer que existe uma preocupação da escola, dos atores escolares, com a vida social. Então, eu vou formar um sujeito, a minha preocupação é simplesmente passar conteúdos para esse sujeito, para o aluno? Não, é formá-lo para a cidadania. Então, eu preciso sempre olhar para a sociedade. Em qual contexto social nós vivemos? Que tipo de sociedade nós queremos construir? Quais são os valores, as crenças que estão presentes na vida social e que nós temos como referência para a nossa escola? Então, ele é político nesse sentido. E, obviamente, que ele é pedagógico porque nós estamos falando de uma ação educacional, né? Nós estamos falando de uma ação educacional sistemática, é o ensino formal, o ensino sistemático, organizado justamente para formar o sujeito, né? Bom, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma que a escola tem autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica. A elaboração, a execução, a avaliação, tudo acontece coletivamente. Então, todos aqueles que participam, né, por exemplo, os representantes dos segmentos, representantes dos professores, dos pais, dos alunos, dos funcionários, eles vão participar de todo o processo de elaboração, discussão, tomada de decisões. E o PPP não é simplesmente um documento burocrático para ser engavetado. Ele precisa ser executado e ele precisa ser avaliado. E ele é um documento público que deve ser consultado pela comunidade. Então aqui, ó, quando a gente fala de autonomia, o primeiro ponto, essa autonomia da escola é sempre relativa, porque a escola tem autonomia para organizar a sua identidade ali, para encontrar a sua identidade. A equipe escolar, os atores escolares, todos aqueles que compõem a comunidade escolar
tem ali os seus interesses. Então a escola, ela obviamente precisa respeitar a legislação educacional para que ela funcione de forma adequada, porque é uma instituição formal, mas todos os atores ali, uma vez que estão presentes dentro de um contexto, a gente precisa construir uma identidade para aquela escola que tenha relação com o contexto no qual ela está inserida, não é? Então, a escola tem essa autonomia relativa para elaborar e executar sua proposta pedagógica, porém deve contar com a participação dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. Beleza, aqui falamos até mais sobre o projeto político-pedagógico. Eu não vou ler esses artigos, mas esses artigos são a base, né, legal aí da LDB quando a gente fala de projeto político-pedagógico. Ok? Então, sempre revisem esses artigos aqui, 12, 13 e 14. Nós estamos falando da obrigação da escola, do dever da escola de elaborar a proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico, e da participação dos professores, e estamos falando também da gestão democrática, né, no artigo 14. Então, é sempre importante você reler e revisar esses artigos. Agora, a Resolução 4 de 2010, que são as diretrizes curriculares nacionais gerais, né, para a educação básica. O artigo 42 diz assim: são elementos constitutivos para a operacionalização destas diretrizes. O que acontece? As diretrizes trazem ali, por exemplo, organização curricular, as áreas do conhecimento que estão presentes no currículo da educação básica, vai apresentar ali a estrutura da educação básica, vai falar sobre formação de professores, vai falar sobre avaliação, vai falar sobre as modalidades. Então, ela estrutura de forma mais específica que a LDB, olhando para a Constituição Federal, olhando para a LDB e até olhando para outras diretrizes. Essas diretrizes aqui vão estruturar a educação básica, não é? Agora, o que está ali estruturado precisa acontecer na prática. Por isso que a gente fala de elementos constitutivos para operacionalização, ou seja, o que faz com que tudo que nós temos nessas diretrizes e que estrutura a educação básica seja aplicado realmente na prática lá nas escolas, né? Então são dois elementos constitutivos para a operacionalização. É o projeto político-pedagógico, e vejam que o projeto político-pedagógico aqui é projeto, tá? E o regimento escolar. Regimento escolar, gente, é um documento importante, é um guia, tá? É também um instrumento, né, para exercício da autonomia da escola, e é um conjunto de regras. Então, o regimento escolar não é um projeto, tá? Ele é um conjunto de regras, ele é um guia que vai estruturar a vida escolar, que vai estruturar o funcionamento da escola ou da instituição, beleza? Se você quiser colocar dessa forma, é um conjunto de regras que serve para estruturar o funcionamento da instituição. Projeto é o projeto político-pedagógico. Projeto é aquilo que nós confeccionamos, né, sempre olhando para frente, ou seja, o que eu quero alcançar. E no caso, com base nos valores, nas crenças, daquilo que foi definido no projeto político-pedagógico, a gente precisa, de forma coerente, elaborar o regimento escolar. Então, o regimento escolar ele precisa dialogar com o PPP, ele precisa respeitar aquilo que está definido no projeto político-pedagógico. E um ponto importante é que esse conjunto de regras estrutura a instituição em esferas diferentes. Então, ali no regimento, se você for ler um regimento, nós temos uma estruturação em esferas diversas, na esfera administrativa, na esfera pedagógica, na esfera de convivência, na esfera didática. Então, nós teremos, por exemplo, regulamentações, a questão da ética. Então, o que se espera, né, em termos de comportamentos, de responsabilidades dos alunos, dos professores? Nós temos ali no regimento atribuições. Quais são as atribuições do diretor, do vice-diretor, da coordenação pedagógica, da orientação pedagógica, dos professores, enfim? A instituição oferece atendimento educacional especializado. Como que ele está organizado? Como que é concebido ali o atendimento educacional especializado? Como que ele está organizado? Quem são os professores?
as atribuições, a formação dos professores, os profissionais que auxiliam os professores. Então, tudo isso está no regimento. Questões de avaliação, por exemplo, como que a escola está organizada, em séries ou em ciclos, isso está no regimento escolar. Muitas vezes nós temos o quê? Um regimento do sistema de ensino e o regimento da escola respeita o regimento do sistema de ensino, que já está definindo também tudo isso. A questão da frequência. A LDB diz que a frequência mínima é de 75%. O regimento ele pode reproduzir os 75%, que é a frequência mínima, mas ele pode trazer, de repente, uma frequência mínima de 80%. De repente, naquele sistema escolar, a frequência mínima é 80% e não 75%. Porque a LDB dispõe sobre o mínimo, frequência mínima. Não é? Então, o regimento escolar ele vai dispor sobre tudo isso, um conjunto de regras que estruturam o funcionamento da instituição nas esferas administrativa, pedagógica, didática, que mais? Que eu falei de convivência, ok? Bom, projeto político-pedagógico e regimento escolar. Um outro ponto importante. A gente tem disposições ali também sobre associação de pais e mestres, sobre conselho escolar, sobre funcionamento do Grêmio Estudantil e de outras possibilidades de agremiações e de conselhos. Funcionamento do conselho de classe, tudo isso dentro do regimento, ok? Projeto político-pedagógico e regimento escolar. O artigo 43, referindo-se ao PPP, diz: o projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um documento. Quando ele diz mais do que um documento, quer dizer que ele não é só um documento. Então, não é apenas um DOC burocrático, tá? O que seria um DOC burocrático? Um documento para ser apresentado lá para as diretorias regionais de ensino, para os núcleos regionais de ensino. Não é só isso, é mais do que isso. Sendo que um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Desde a sua concepção, o PPP está olhando para a gestão democrática. A partir do momento que o diretor, por exemplo, da escola mobiliza todos os atores, os representantes dos segmentos para discutir, elaborar, tomar decisões em torno do PPP, a escola já está assumindo a sua responsabilidade enquanto instituição social. Ela quer exercer sua função social, ela faz questão de exercer sua função social, ela quer construir sua própria identidade. Ela vai, então, utilizar a sua autonomia de forma democrática, sempre olhando para a participação, sempre preservando, né, a participação de todos. E vejam que nós temos aqui as dimensões da autonomia, como a gente estuda no PPP. Então tem a autonomia pedagógica, a escola tem autonomia administrativa, ela tem autonomia financeira e tem também uma autonomia, uma outra dimensão, que é a autonomia jurídica, que é justamente a autonomia para a elaboração, por exemplo, do regimento, tá? Por exemplo, do regimento escolar. Parágrafo 1º. A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade. Então, o que a escola mais quer é construir a sua identidade. E por que nós estamos falando de identidade? Porque cada escola está presente num determinado contexto. Quer dizer, não tem como eu simplesmente pegar um projeto político-pedagógico, um modelo, que sirva para todas as instituições. Ó, tá aqui, nós elaboramos, então, de repente, a Secretaria de Educação elaborou uma proposta pedagógica, um projeto político-pedagógico modelo, e serve para todos. Vocês apenas vão trocar as informações aí, normalmente as informações características da escola, endereço, etc. Não é isso. Nós precisamos, obviamente, dentro do PPP e também do regimento, colocar essas informações. A gente tem todas essas informações. Mas, por exemplo, no PPP nós temos a história. A gente conta ali, de repente, num capítulo, enfim, numa determinada parte do PPP, a gente conta uma história daquela instituição para entender aquela instituição a partir da sua história. Então não existe um modelo para todos, porque cada escola está inserida num contexto. Por mais que a escola tenha que cumprir o seu papel social, sua função de ensinar, por mais que ela tenha que seguir normas, diretrizes, LDB, Constituição, as demais diretrizes, BNCC, etc., ela também tem que entender que ela atende um determinado grupo de pessoas, que ela atua numa determinada comunidade. Então essa escola, ela vai fazer um diagnóstico dela, ela vai analisar a função dela, ela vai, por exemplo, definir metas a serem alcançadas, definir a sua missão ali, olhando para aquele contexto, percebendo ali quais são os interesses daquelas pessoas que estão inseridas naquele contexto, quais são suas necessidades, quais são suas expectativas, tá? Ok.
que se expressa na construção do seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar. Então, quer dizer, a identidade da instituição, quando eu leio o PPP e quando eu leio o regimento, eu compreendo isso aqui, ó, a identidade. Eu consigo bater o olho e entender. Essa é a instituição, tá aqui. Então, ali eu tenho a identidade dessa instituição. É no PPP e no regimento escolar que essa identidade está expressada. Lembrando que primeiro houve a produção do projeto político-pedagógico e com base nos valores, nos marcos, né, que nós temos aqui, nos marcos de referência que nós temos aqui, o regimento escolar é produzido. Okay? E continua, enquanto manifestação de seu ideal. O que é o ideal, Vinícius? A escola, quando a gente, por exemplo, está ali num processo, né, de construção do PPP, enfim, nós estamos pensando assim, olha, esse é o tipo de sociedade, esses são os valores de referência, esses são os parâmetros para nós, e nós fazemos um diagnóstico da instituição, e essa é a instituição que nós temos. Se eu olhar, por exemplo, para as nossas referências, será que nós já estamos onde nós queremos? Ah, não estamos ainda. Então, onde nós queremos chegar? Então, nós temos essa escola e qual é a escola que nós queremos ter? A escola que temos, a escola que queremos. A escola que queremos é um projeto idealizado. Agora, nós não apenas cruzamos os braços, né, e esperamos essa escola se transformar naturalmente nesse projeto idealizado. A gente vai assumir todos os anos essa responsabilidade de discutir, de planejar, de colocar em execução, de avaliar, de reavaliar, de replanejar, etc. E isso acontece no âmbito do PPP e do regimento escolar. Então, quando a gente fala de ideal, nós estamos falando da escola que queremos. Escola que queremos. Tá? Ideal de educação que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. Aliás, parágrafo 2º. Cabe à escola, considerada sua identidade e de seus sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação. Então, como nós falamos, a instituição tem autonomia relativa, porque ela está preocupada com o seu contexto, ela está olhando ali para aquele grupo diverso que ela atende, mas ela também não pode virar as costas para os planos de educação. Planos nacional, estadual e municipal. Okay? Então, existem planos, existem leis, diretrizes e planos que precisam ser cumpridos. Também ela vai olhar para quê? Para o contexto em que a escola se situa e também para as necessidades locais de seus estudantes. A escola tem que olhar para tudo isso. Então, a gente vê aí que realmente é um grande desafio, né? A elaboração do PPP. O parágrafo 3º diz a missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas. Então, quando nós falamos, né, de missão e de todas essas ações educativas, nós já não estamos mais diante de um ensino conteudista. Eu quero só o desenvolvimento cognitivo do sujeito, né? Então, ensino conteudista. Não, nós estamos superando o ensino conteudista e estamos preocupados aqui com a oferta de uma educação integral, que não é necessariamente a escola de tempo integral. Aliás, se a instituição funciona em tempo integral, o regimento também vai dispor sobre esse funcionamento, ok? O calendário, os horários, etc., de funcionamento. Aqui nós estamos falando de educação integral, ou seja, o processo educativo está preocupado com N experiências e olha para várias dimensões do processo educativo e da formação do sujeito, e não apenas para a formação cognitiva e para os conteúdos científicos. E continua, a organização e a gestão curricular são componentes, todos esses são componentes integrantes do PPP. Então, quando nós vamos discutir o PPP, nós precisamos considerar tudo isso. Então, eu tenho que considerar o papel, a missão, qual que é a missão da instituição, né? Qual que é o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental. Isso tudo, gente, compõe aquilo que nós vamos chamar de função da escola. Então, a função da escola acaba sendo uma função complexa, porque, nesse caso, ela contribui com a formação do sujeito, mas ela contribui também com a vida comunitária e com o desenvolvimento da própria comunidade. Devendo ser previstas as prioridades institucionais, nós sempre temos que olhar para as prioridades institucionais.
Quando a gente fala de elaboração do PPP, veja, eu quero chegar em algum lugar, né? Qual é a escola que eu quero? Então eu olho para duas coisas importantes: prioridades e possibilidades. Não adianta nós idealizarmos uma instituição e não estarmos prontos para alcançar, a gente não tem recursos. De repente a gente imagina uma instituição que está muito além das nossas possibilidades. Então, a gente precisa ir construindo essa instituição idealizada, que é a cada ano uma instituição melhor, a partir de prioridades e de possibilidades. Tá? Apesar das diretrizes falarem prioridades, a doutrina, os autores vão falar também possibilidades. Tá? Então, prioridades mais possibilidades. Ok? Definindo o conjunto de ações educativas próprias das etapas da educação básica assumidas, de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação sistêmica. Maravilha? Então tá. Agora, vejamos aqui, artigo 44. O que acontece? O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva, que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar. Aqui, pessoal, eu não vou ler tudo isso. Quando a gente estuda o PPP, você, por exemplo, vai estudar um livro do Libânio. O Libânio dá lá um modelo. Ele fala, vou sugerir um modelo de projeto político-pedagógico. O modelo é um guia apenas, é a instituição que vai rechear aquele guia. Só que se você estudar, por exemplo, a professora Ilma Veiga, você vai ver que também ela oferece um modelo. Se você estudar o professor, por exemplo, Celso Santos Vasconcelos, você vai perceber que ele oferece também um modelo. O que está acontecendo? Eles oferecem uma estrutura e é a instituição que vai preencher aquela estrutura com base nos seus marcos, nas suas referências, com base nas suas discussões, com base no seu diagnóstico, com base na sua realidade. Então, não existe um modelo padrão de PPP para as instituições. O que nós temos são guias. Tá? Guias. Quando você for discutir o PPP, você tem que olhar para todos esses elementos. Não, é como se fosse assim, não se esqueça de discutir todos esses pontos aqui. E a legislação, ela de certa forma, ela traz isso, porque ela fala o que não pode faltar, o que é imprescindível dentro do PPP. Quando ela coloca que deve contemplar, na verdade ela está dizendo assim, é imprescindível discutir sobre todos esses pontos e apresentar todos esses pontos no PPP. Mas não são apenas esses. Se de repente houver a necessidade de acrescentar outros pontos, eles podem aparecer no PPP também. Mas isso aqui, esse deve contemplar, é o que é imprescindível. Então leia, tá? Leia. Então, diagnóstico de realidade, concepções sobre educação, sobre conhecimento e tudo mais. Aqui faz parte de um marco, tá? Que é um marco dos marcos, ou seja, das bases filosóficas, das referências que nós temos para entender o que possa ser uma educação de qualidade, perfil real dos sujeitos. Os sujeitos que nós temos são as crianças, os jovens e os adultos, são sujeitos concretos, não idealizados, abstratos, estereotipados. Tá? As bases norteadoras da organização do trabalho, enfim, esse artigo 44 é muito, mas muito importante. Eu não vou ficar lendo todos os incisos, ok? Vem até o inciso 10. Bom, e no caso aqui do artigo 45, que diz: o regimento escolar, discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se em um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico. Por quê? Um deles. Porque o PPP é muito amplo. O PPP, ele dispõe sobre tudo dentro da instituição, né? E aí, em decorrência do PPP, nós temos outros documentos que vão vamos dizer assim, que vão servir para que essa escola idealizada ela seja construída. Então vejamos, nós temos aqui, o regimento escolar não é projeto, ele é um documento, tá? Então ele foi discutido e aprovado pela comunidade escolar, foi conhecido por todos, então assim como o PPP é um documento público, ele é um dos instrumentos, então ele é visto não como um projeto, mas como um instrumento de execução do projeto político-pedagógico, com transparência e responsabilidade. Qual seria um outro exemplo, Vinícius? O projeto curricular da escola. O projeto curricular da escola é um outro braço, vamos dizer assim, do PPP, ok?
Parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza, tá, e da finalidade da instituição. Quando a gente fala de natureza, são as características. Então, ali eu tenho, por exemplo, quais etapas da educação básica a escola atende, quais as modalidades ela atende, como que ela está estruturada, o corpo de profissionais, a organização administrativa, o modelo de gestão adotado, as formas de comunicação, nós temos tudo ali no regimento escolar. Aí continua, da relação, então ó, ele trata da natureza e da finalidade da instituição, ainda da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados. Quais são os órgãos colegiados, Vinícius? Colegiados é o seguinte, existem representantes, né, de segmentos diversos da instituição, são os órgãos que dentro deles nós temos ali representantes de pais, de alunos, de professores, de funcionários, né? Então, nesse caso, nós temos ali a APM ou a PMF. Então, como que ela está organizada, quem pode fazer parte, como ela deve funcionar, quais são as atribuições, o conselho escolar, tá? E outros, tá, que possam existir, outros órgãos colegiados. Ainda, das atribuições de seus órgãos e sujeitos. O regimento vai falar quais são as atribuições do diretor, do vice-diretor, do coordenador, enfim, de todos. Das suas normas pedagógicas. No caso das normas pedagógicas, nós temos ali normas que são necessárias para o fazer pedagógico. Por exemplo, como que está ali concebida a avaliação, os procedimentos, os ciclos, como que eles estão organizados, a questão da avaliação, que envolve, por exemplo, essa escola ela trabalha com notas ou com conceitos, né, dependendo ali do ano, da etapa. Então, tudo isso está no regimento, incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade do estudante. Então, tem ali como que o estudante acessa uma determinada etapa, o nível, promoção, como que acontece, o que é necessário para a promoção. Ainda, dos direitos e deveres dos seus sujeitos. Todos ali têm direitos e deveres, que faz parte do quê? O que tem a ver com a convivência. Todos precisam reconhecer seus deveres também, para que a gente tenha um ambiente harmônico. Todos têm, os estudantes, professores, técnicos, funcionários, gestores, famílias, representação estudantil, função das suas instâncias colegiadas. Tá? Gente, ó, é o seguinte, nós já estamos com 27 minutos, eu vou fazer uma pausa e na sequência a gente volta para finalizar esse conteúdo. E basicamente a gente vai resolver exercícios, ok?